À primeira vista, Tempo Perdido pode até parecer uma música simples, né? Mas por baixo daquela melodia, na verdade, se esconde uma meditação muito profunda sobre a juventude, a memória e o jeito como o tempo vai nos moldando em silêncio. O verdadeiro significado dela se perde numa tradução literal, e é justamente isso que a gente vai desvendar aqui. Essa frase que é o coração da música. Temos nosso próprio tempo. Não tem nada a ver com relógios ou calendários. É, na verdade, uma declaração sobre encontrar um sentido pessoal, uma autonomia, no meio da incerteza que é a vida. Então, essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Vamos juntos mergulhar nas camadas de uma das letras mais importantes da música brasileira para entender a profundidade e o poder que ela tem até hoje. A melodia de Tempo Perdido soa direta, quase pop. Mas essa simplicidade toda é um convite. Um convite para uma complexidade na letra que continua a fazer sentido para novas gerações. E para a gente entender essa complexidade, temos que começar por quem a escreveu. Pois é, para entender a música, a gente precisa entender o autor, Renato Russo. Com a sua banda, a Legião Urbana, ele se tornou uma voz filosófica para uma geração inteira. O Renato Russo escrevia num Brasil que estava saindo de uma ditadura militar. As suas letras, super introspectivas e filosóficas, conseguiram capturar a ansiedade, a esperança e a confusão de uma juventude que buscava a sua identidade num país em plena transformação. Ele não era só um músico, ele era um verdadeiro cronista da alma. Agora, o que é bem interessante aqui é como a gente pode criar uma ponte. Para quem não conhece tanto, vamos imaginar o seguinte: pega a honestidade emocional, aquela coisa crua do R.E.M., e combina com a introspecção melancólica dos Smiths. Agora, coloca tudo isso dentro do contexto social da América Latina dos anos 80. Isso nos aproxima bastante da essência do que era o Renato Russo. E isso nos leva direto ao ponto central da nossa análise, a tradução do título. Literalmente, Tempo Perdido seria algo como Wasted Time. Só que essa tradução perde completamente a mensagem da música. Então, o ponto crucial é este. A música não é uma condenação do passado. Não é sobre arrependimento por tempo mal aproveitado. Pelo contrário, é um ato de reconciliação. É sobre olhar para trás, para as versões mais antigas de nós mesmos, com uma aceitação gentil, sabe? Reconhecendo a jornada que nos trouxe até aqui. Mas como podemos ter certeza desse significado mais profundo? A prova está na própria letra. Vamos dar uma olhada em alguns dos versos mais poéticos e poderosos. A música já abre com essa linha, somos tão jovens. No português original, o tom não é de festa, de celebração. É mais uma coisa de fragilidade melancólica. Isso aqui não é uma declaração de poder. É uma observação vulnerável. Esse verso captura aquele sentimento agridoce da juventude, sabe? Onde o orgulho, o medo, a esperança e a dúvida, tudo existe ao mesmo tempo. É uma consciência de que esse momento, a juventude, é incrivelmente precioso e ao mesmo tempo passageiro. E aí vem essa linha genial, cheia de uma ironia poética. O futuro não é mais como era antigamente. Parece um paradoxo, não é? Mas é uma frase que todo mundo entende, assim, instintivamente. O que essa linha mostra de forma brilhante é aquele momento universal em que a gente percebe que a vida não vai seguir o plano que a gente desenhou na infância. O futuro que sonhávamos não existe mais, porque a realidade foi lá e corrigiu as nossas fantasias. Mas isso não é dito com cinismo, é uma desilusão gentil, uma parte essencial de amadurecer. E com isso, voltamos à linha mais icónica da canção. Depois de reconhecer a fragilidade da juventude e a mudança do futuro, a gente chega a essa afirmação de autonomia pessoal. É fundamental entender isso. Não se trata de ter poder sobre o tempo, de jeito nenhum. Trata-se de encontrar e aceitar o nosso próprio ritmo interno. Cada pessoa tem sua própria linha do tempo para amadurecer, para amar, para falhar e para recomeçar. É um chamado poderoso à autonomia emocional, para viver a própria vida sem tentar copiar o caminho de mais ninguém. Essa ideia de encontrar o nosso próprio ritmo, mesmo nascendo num contexto bem brasileiro, toca em experiências humanas universais. A melancolia e a sabedoria dessa música ultrapassam fronteiras. O tema central é o tempo e como ele se amarra na nossa identidade. A canção reconhece que mudar dói, que perder versões de nós mesmos pelo caminho é uma parte inevitável e dolorosa da vida. A música também fala muito sobre juventude e perda. Mas não a perda de outras pessoas, e sim a perda dos nossos eus do passado. É um luto silencioso pelas pessoas que já fomos e que nunca mais vamos ser. E para criar mais algumas pontes culturais, podemos pensar no consolo silencioso de Everybody Hurts, do R.E.M., ou naquela consciência bem nítida da vida passando em Time, do Pink Floyd.
Tempo Perdido vive nesse mesmo território emocional, mas com um toque único, bem brasileiro, terno, reflexivo e, no fim das contas, resiliente. É por isso que muitos cineastas brasileiros usam tanto essa música. Quando o Tempo Perdido toca numa cena, ela consegue comprimir anos de história emocional, de nostalgia e de escolhas irreversíveis em poucos acordes. É um sinal de que os personagens estão confrontando quem eles foram e quem não podem mais ser. Então, juntando todas essas peças, qual é a mensagem final? O que fica com a gente depois de ouvir Tempo Perdido? No coração dessa música tem um sentimento que se aproxima muito da saudade. O português brasileiro depende muito do subtexto, da nuance emocional. É por isso que às vezes quem ouve de fora pode sentir a melancolia, mas talvez perca a mensagem de reconciliação que está ali por baixo. O verdadeiro significado está nas entrelinhas. E essa é a mensagem final. Tempo Perdido pode até soar melancólica, mas no fundo é um guia para a aceitação. Ela ensina que amadurecer não é atingir a perfeição, mas sim aprender a ter compaixão pelo nosso próprio passado e por todas as pessoas que a gente já foi um dia. E para terminar, fica a reflexão. O bonito dessa música é que ela permite uma interpretação muito pessoal. A pergunta final então é: que sentimentos ela desperta por aí? E qual outra joia da música brasileira merece uma análise profunda como essa? A conversa continua.